Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque. Esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Leandro Rigon, proprietário e diretor das Urnas Rigon, referência nacional no setor funerário. Ele vem transformando um segmento tradicional, ressignificando a despedida de um funeral e convertendo o velório em eventos de homenagem a histórias de vida. Além disso, o Leandro se destaca como palestrante e mentor, especialista em percepção de valor, posicionamento pessoal, de marca e de produtos, ajudando empresários a serem valorizados. Leandro, um prazer te receber. Prazer, Obrigada. Lilian. Prazer estar aqui. Obrigada. A gente que já se encontrou em vários palcos, né? Exatamente. Nesse ecossistema empreendedor, você com a sua história, que ela é muito rica. E também ela tem muitos tabus, né? É muito desafiador você tratar esse assunto, porque nem todo mundo está preparado para entender sobre isso. As pessoas não querem nem chegar perto, né? Ai, não quero nem saber disso, não quero nem ouvir sobre isso. Exatamente. E aí eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, da sua história, como que é atuar nesse segmento, como é que é eliminar esses tabus que existem, porque a gente tem a nossa jornada de vida, mas um dia ela vai ser finita, né? Exato. Lilian, tem uma frase que eu costumo falar muito, que é: a coisa mais certa que vai acontecer é a coisa que as pessoas mais evitam falar. Então, se você parar para pensar com racionalidade, não faz sentido nenhum você não falar sobre a despedida, não a morte, mas a despedida. Como eu gostaria que fosse contada a minha história no meu último dia, né? E o que acontece? Como as pessoas não falam sobre isso, não têm conhecimento sobre isso. E quando não tem o conhecimento sobre algo, é difícil tomar decisão. Mas piora quando se tem o fator luto. Porque quando a pessoa entra no estágio de luto, o seu nível de raciocínio chega a cair a 8%. Então imagina, você já não sabe nada do assunto, e aí você tem um apagão. A probabilidade de você tomar decisões erradas nesse momento são maiores do que, né, qualquer negócio. E o que seria tomar decisão errada nesse momento? É você realmente não se despedir da forma correta, para que você possa ter a ressignificação, para que você possa ter o entendimento e poder retomar a sua vida de uma forma natural. Não, é até chocante, né? Na hora que a gente vê isso, as pessoas elas não querem viver isso. Ninguém quer viver a morte um dia, mas o fato de se ressignificar, eu acho que realmente é muito importante. Eu, por exemplo, quando minha avó faleceu, a mãe da minha mãe, eu queria que ela tivesse o velório mais lindo que eu pudesse proporcionar. E naquele momento, eu lembro que a minha tia, ela falava: olha, o serviço funerário tem a opção de violino, você quer colocar o violino? E as outras pessoas podiam achar: não, mas colocar um violino? Sim, eu quero violino. Eu não quero as flores tradicionais, eu quero rosas vermelhas, porque eu sei que ela ia gostar. Eu quero um telão para eu colocar a TV lá, que eu quero colocar imagens dela, eu quero... Vai ser triste? Vai, não tem como. Não tem como você ver uma pessoa que se foi e não ser triste. Mas eu acho que, no mínimo, as pessoas têm que ter uma experiência de lembrar que ela foi muito amada. Exatamente. E eu lembro que eu me preocupei muito com isso, né? Naquele momento, por mais que fosse meu último momento ali com ela, ela estando fisicamente, mesmo não em vida, eu queria que fosse algo especial. E na hora que foram surgindo essas alternativas, eu falei: nossa, que bom que tem, né? Uhum. Que bom que tem essas alternativas e não é uma coisa tipo, foi e vai ser só triste. Então, você falando sobre isso, eu começo a refletir de como foi importante que tivessem coisas diferentes. E é exatamente o que você falou, sobre as pessoas vão chorar. Mas por que não chorar sorrindo? Por que não as pessoas poderem, naquele momento, lembrar de por que sentiremos saudade dessa pessoa? É por quem ela foi. Então vamos falar sobre quem ela foi, vamos fazer homenagens que possam significar a grandeza que ela tinha ou tem, né, pra gente. Então é sobre isso, porque nós somos hoje a única empresa do mundo que tem urnas de homenagens à história de vida. Os nossos produtos, eles têm um nome, tem uma identidade, que é o porquê do nome, e ele tem um conceito para que tipo de história foi feito para homenagear. Cada história, cada pessoa, ela é única, ela tem o seu perfil e tem um produto para aquele perfil. E tem produtos que podem, as pessoas podem interagir com o produto prestando homenagens. Eu vi, acho que uma postagem sua de uma urna onde tinha uma árvore
e as pessoas iam colocando os dedos, né, com uma tinta. Uhum. Então era como se cada um deixasse ali um pedacinho de si com aquela pessoa no momento que ela se Então, o nome fosse. dessa é a urna acácia. Tá. A gente chama os caixões, né? A gente chama os caixões de urna. É urna acácia. A acácia, ela é a árvore da gratidão, reconhecimento e honra. Ela está na Bíblia citada várias vezes, como uma árvore muito forte que enfrentou muitas tempestades, muitas adversidades e sempre suportou. Assim como a história de muitas pessoas que passaram por muitas dificuldades na vida e continuaram e superaram e deixaram seu legado. E a intenção é que tenha ali árvores somente com os galhos e cada pessoa poderá, durante o evento de despedida, com a sua digital, na almofadinha verde, falar para as pessoas: aqui está o meu sinal de gratidão, reconhecimento e honra por ter convivido com essa pessoa. E aí deixa a marca. E aí ao final fica aquela árvore toda, né, cheia de folhas. Então isso para as famílias poderem olhar: nossa, olha quem foi meu ente querido. Olha quantas pessoas estão aqui dizendo que tem gratidão, reconhecimento e honra por ter convivido. É muito interessante, né? A percepção. E é como a gente olha a situação. Uhum. É óbvio que ninguém quer ir, é fato, eu também não quero, inclusive, Deus, deixa eu aqui mais tempo. Mas claro que no dia que eu for, eu também quero que seja alguma coisa Claro. interessante. E eu olho isso, vem muitas reflexões, e eu acho que com certeza, para você chegar onde você chegou, você teve desafios. Porque para enfrentar esse segmento, para se posicionar nesse segmento, para chegar onde você chegou, de ser a empresa mais reconhecida no Brasil, como é que foi tudo isso? Lilian, realmente, quando você faz algo muito disruptivo, teve concorrentes mesmo que chegaram a fazer ali uma aposta em que ano a gente iria quebrar. Porque se falava muito, as pessoas não querem mais investir com funeral, não querem mais investir com velório. E realmente eu entendi que não queriam. Por isso que o meu objetivo hoje, quando eu falo, as pessoas me acham maluco, né? Eu tenho uma fábrica de urna mortuária, fábrica de caixão, e a minha missão é acabar com os velórios do Brasil. Você acabou de falar, velório. O que você vive num velório? É choro, tristeza, desespero. Não faz sentido você se despedir de alguém que você ama dessa forma. Então eu entendi que a gente precisava fazer algo que as pessoas pudessem realmente fazer sentido viver. Então nós criamos, quando começamos a desenvolver os produtos de mais alto padrão, que os meus concorrentes diziam: isso aí não vende, as pessoas não querem. A gente criou todo um ecossistema. Hoje nós temos arquitetas que fazem as lojas do nosso cliente com neuroarquitetura para a pessoa em estado emocional abalado, usando os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Imagina que entrar num ambiente funerário é triste. As pessoas relatavam que era um lugar frio, macabro. Sim. Entendeu? Então a gente começou por ali. A gente começou depois a treinar os nossos clientes a como entender pessoas em luto para poder atender. Porque antigamente funerária, sabendo preparar um corpo e colocar lá para as pessoas chorar, estava tudo certo. Então a gente avançou mais uma etapa. Vamos entender que o funeral, ele não é um evento para o falecido. Ele é com o falecido, mas ele é para as pessoas Para as pessoas que ficaram. Então vamos nos especializar em cuidar das pessoas que ficaram. Então toda a experiência ali é para isso. A gente tem aí fazia treinamentos, percebia que treinamento ia perdendo a força. Escrevi um livro, História de Vidas Importa, que é o livro mais vendido no Brasil hoje no segmento. É um manual prático de como você gerar encantamento e excelência num atendimento funerário. Muitas pessoas não tinham cultura de ler, a gente criou um curso, o curso de alta performance, que se tornou hoje uma faculdade no segmento funerário. Hoje nós fazemos o maior evento da América Latina no segmento funerário, que é o Ribbon Experience, que é um evento onde o Brasil inteiro se reúne num local, e são 2 dias de muito conteúdo, muitas experiências. A gente tem um Mastermind, que até agora a gente fez em março a abertura. Levamos todo mundo para o Caixadaço, lá em Balneário Camboriú, mentoria nas lanchas, experiência gastronômica. Aí as pessoas, mas por que levar funerários para uma experiência em lanchas e gastronomia? Eu estou falando para o meu cliente: cara, se eu sou uma fábrica e você é meu cliente funerário e eu posso te proporcionar uma experiência diferente, Você tem que fazer isso com o seu cliente. o que você pode fazer para o seu cliente? Exato. Porque você não vai deixar um dia feliz para ele. É impossível. Mas tudo que você puder fazer para amenizar o sofrimento é sobre isso. É sobre isso, é muito reflexivo, né?
E eu acho que cada vez mais esse assunto ele tem que ser difundido, e você vem fazendo esse trabalho, com as pessoas que fazem esse tipo de atendimento. Exato. E está muito relacionado também a você ter um autoconhecimento, né? Você conhecer muito sobre você, você entender quais são as suas limitações para você poder encarar de frente tudo que acontece. E isso você faz também trabalhando muito a sensibilidade, trazendo a inovação. E quando você vê o impacto das tradições da família, você tem muito choque, muita gente que não, eu não quero, ou todo mundo está vendo isso de uma forma muito positiva? Lilian, o nosso objetivo não é criar um protocolo engessado para as pessoas, é entregar opções. As pessoas precisam entender quais são as possibilidades para esse momento, porque quando elas não entendem o que elas podem ser feito, ou pior, quando elas acreditam que o que elas estão fazendo ali é escolhendo uma caixa de madeira para enterrar alguém, nós temos um problema. A gente está no último evento aonde eu posso fazer algo pela pessoa que eu amo com sua presença física. Tudo que eu fizer ali vai determinar como ela será lembrada nesse último momento. Então o que a gente faz é trazer opções. É lógico que algumas pessoas vão querer fazer algo mais tradicional e está tudo bem. O problema é as pessoas não entenderem que pode ser feito outra coisa ou entenderem que pode ser feito outra coisa e não ter opção. Então o que a gente faz hoje é trazer para as pessoas o entendimento e as possibilidades. Quando você diz entender que pode fazer, mas não ter a opção, é uma coisa muito complicada. Recentemente, um tio meu faleceu, numa região do Nordeste, uma cidade do interior, e o meu pai e meu irmão foram para lá. E eles não tinham recursos, alternativas, a forma como se chegava até o local de enterro, esqueci o nome. Cemitério. Cemitério, o acesso, a forma como carregavam a urna, era doloroso. Então, eles ficaram tristes com como foi aquela realidade, né? Então, ao invés de ser uma despedida onde a pessoa tem mais recursos, onde ela tem mais vantagem das pessoas que estão ali terem uma experiência melhor, não tinha. Não tinha como comprar. Não tinha como contratar. Aí você fala, por que um serviço como o seu, por exemplo, não pode estar em cidades menores, ou representantes em cidades menores, tendo essa mesma mentalidade, olha, eu vou ter o cuidado com a família, então aqui as alternativas. E claro, a pessoa vai escolher se quer ou não. E a gente não tinha como contratar nenhum tipo de serviço que desse uma experiência diferente. Eu falo muito sobre uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu adaptei para o segmento funerário, que essa frase diz, você não tem o direito de permitir que as pessoas saiam de um evento funeral piores ou iguais ao que chegaram. Tem que sair dali com algum tipo de sentimento positivo. Ou seja, no mínimo, dá valor à vida que ela tem. Exato. Ou até, o que vão falar sobre mim quando for a minha vez? Isso faz com que eu precise me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que tenha algo a contribuir com a sociedade ou as pessoas que estão ao redor de mim. Não, é perfeito esse assunto. Acho que você aí de casa deve estar refletindo, nossa, um programa falando sobre esse assunto, eu não quero assistir, eu não quero ouvir. Não, mas é importante. É importante para abrir a mentalidade, entender as possibilidades, entender que um dia isso vai acontecer. É claro que a gente não quer que aconteça logo, mas que se acontecer, o que de melhor pode ser feito por você ou por uma pessoa que você ama, e entender que essas alternativas surgem, são inovações, envolve uma mudança de mentalidade, mas que fica aqui como uma reflexão. Mas agora a gente vai fazer uma pausa, um intervalo, e já já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_.
Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída, uma revolução em tecnologia e inovação, com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos aqui para essa conversa, que no mínimo a gente está aprendendo e está evoluindo com esse assunto. Evoluindo como ser humano, entendendo as nossas novas percepções, entendendo, eu acho que o mundo de uma forma diferente, né? Inclusive a vida de uma forma diferente, e até mesmo a morte de uma outra forma. E Leandro, você fala muito desse assunto, né? Você inclusive palestra sobre isso, você é mentor. De onde que veio toda essa inspiração para poder unir essa inovação, para fazer toda essa criação e criar esse segmento tão disruptivo? Então, Lilian, tem coisas que a gente faz de forma intencional, eu acredito que tem coisas que a gente faz de forma espiritual. Eu entendi que eu recebi, né, uma vez conversando, Deus conversou comigo, ele falou, você tem a missão do mensageiro. Tanta coisa aconteceu na vida, na empresa sua, para que a gente pudesse contar para as pessoas e inspirar mais pessoas. E eu sinto que muito do que eu fazia, eu estava no fluxo, deixando as coisas fluírem, e depois sim fui entender como que tudo se interligou, né? E aí sim vem toda essa parte do posicionamento, como posicionei a minha empresa, como posicionamos os produtos de forma que fizesse sentido para as pessoas. E aí se formou o que chamam de inovação, né? Que é realmente criar algo novo num segmento que tem tabus, né? E você fala muito também sobre percepção de valor, né? Mas na prática, como que a empresa pode mostrar seu diferencial para ser escolhida, e mesmo sem a gente falar de preço, tá? Porque eu acho que esse segmento, ele é um segmento que, dependendo do momento, ele acaba sendo caro para o momento da pessoa, porque às vezes ela não está preparada para fazer uma aquisição, para fazer algo novo, porque ela foi pega de surpresa muitas vezes. Como é que você vê isso? Na verdade, para qualquer empresa, né? Se você parar para pensar sobre o que faz sentido para as pessoas, né?
Quando você cria algo diferente, o diferente, ele no mínimo, ele causa uma estranheza. A estranheza, ela causa curiosidade. A curiosidade desperta um desejo. E o desejo converte, né, ou faz acontecer um negócio ou venda. Então, a nossa intenção sempre foi trazer uma outra visão sobre as coisas, e isso para todo empresário. Quando a gente fala de posicionamento, é você realmente entender aonde o seu produto vai se conectar com as emoções do cliente. Porque eu chamo de métrica de percepção de valor, né? Existem 3 etapas. A primeira são necessidades ou desejos que a pessoa tem do porquê comprar um produto. A maioria para ali. Eu te diria que talvez uns 20% eles vão para o segundo nível, que são as expectativas. Por quê? O que as pessoas esperam viver com esse produto? Então, eu vou entregar isso. E muito poucas empresas se conectam com o terceiro nível, que são as emoções, que é o fator decisivo de tudo. A gente toma decisões muito mais voltadas Pela emoção. pela emoção. Então, o que isso quer dizer? Necessidade e desejo. As pessoas acreditam que, no caso do funeral, eu preciso de um caixão, uma caixa de madeira para enterrar uma pessoa, um lugar para fazer o velório e pronto. Quando a gente entende as expectativas que realmente você precisa criar um ambiente para que as pessoas possam se despedir. E aí, quando você vai para o terceiro nível, que é o emocional, que você compreende que as pessoas precisam expressar sentimentos, elas precisam fazer com que todas as pessoas que vão estar naquele ambiente entendam a importância que o seu João teve, por que sentiremos saudades, quem ele foi, como ele será lembrado, qual a importância que ele teve para todos nós. Aí você alcança um outro nível de percepção. E aí as pessoas acabam decidindo por investir em algo que faz sentido, não somente comprar uma caixa de madeira. Interessante. E você acabou se tornando uma referência nacional. E quais foram as estratégias que você utilizou para realmente trazer a empresa para esse segmento? Teve algo assim que foi disruptivo, que foi pontual, que foi num momento de choque, por exemplo, que você teve e que fez a mudança de chave? Lilian, foi entender que as pessoas realmente não queriam mais viver aquilo. E isso o mercado começou a dizer para nós, cada vez consumindo o mais baixo nível possível. E aí, uma vez conversando com um amigo, falei, cara, não faz sentido. Um empresário da minha cidade havia feito uma festa de 15 anos para a filha, na época, lá em 2014, gastou quase 100 mil reais. Era muito dinheiro para o momento. E 2 meses depois faleceu a mãe dele. Ele fez um funeral de 1.500 reais. Aí eu, poxa, tem uma inversão de valores muito grande. Os dois são eventos sociais, os dois são importantes. E aí, quando fui lá para fora para conhecer, né, o que realmente faziam fora do Brasil, eu entendi que estava se voltando muito mais para sentimentos, para cuidados. Claro que o que dá certo lá fora não é o que dá certo aqui dentro, é outra cultura. Tem outra cultura. Mas entendendo esse conceito, eu consegui criar um conceito aqui para adaptar para o segmento, que deu muito certo. Não, tem países que realmente fazem até festas mesmo, porque dizem que a pessoa tem que subir sentindo que realmente está todo mundo muito feliz, né? Exato, tem diversas culturas. Tem diversas culturas que olham aspectos de diversas formas. E você acredita que toda empresa pode transformar o seu setor ao se conectar com o que realmente faz sentido para os clientes? Com certeza. Lilian, as pessoas, elas não compram produtos. Elas compram a história que irão viver com o produto. Elas compram o futuro. Então, quando você entende qual é o futuro que as pessoas veem sentido em viver com o seu produto, você alcança um outro nível de percepção. Isso é posicionamento. E quem não se posiciona fica com o resto de cliente de alguém que se posicionou. Isso é fato. Muitas vezes a gente reclama do mercado, reclama do nosso cliente, mas a verdade é que ninguém vai se interessar por você por acidente. As pessoas querem, a todo momento, alguém que resolva o problema. As pessoas não estão interessadas nem em mim, nem em você, não estão interessadas em ninguém. Mas elas querem saber quem resolve o meu problema. E querem saber quem tem autoridade para isso. Então, quando você conta a história do seu produto e o que ele resolve, ou de que forma a pessoa irá viver o futuro com esse produto, você acaba se tornando uma referência sobre uma dor que ela tem, mas ela talvez não saiba aonde encontrar, e fez sentido o que você apresentou porque ela vai viver. Por isso que eu defendo muito a questão de contar a história, do posicionamento que você faz para o que você entrega, e aí sim entendendo profundamente qual é a solução que o meu produto tem na vida da pessoa.
Agora, quando você traz todo esse aspecto, você trabalha também muito o posicionamento de marca. Sim. Só que quais são os erros que nesse segmento as pessoas cometem? Além de fazer o básico e não pensar em inovar, mas deve ter muito mais coisa que acontece aí que vocês vão tendo essa percepção, para você estar bastante tempo no segmento. Sim. O empresário, em geral, né, vamos dizer, a grande maioria que são pequenas empresas, ele está vivendo aquele looping de começo do mês, nossa, e agora? Começou uma nova história, precisa pagar as contas, será que vai sobrar? Será que vai ter dinheiro para pagar todo mundo? Como é que vai ser isso? Eu entendo essa ansiedade do empresário, porque eu passei por isso por muitos e muitos anos. Acontece que o que a gente chama de lucro é o que vai sobrar no final. E para sobrar algo no final, as pessoas precisam decidir pagar mais do que nos custou para produzir. Então, o posicionamento ele não é somente um slogan bonitinho na parede, ele não é somente uma historinha. O posicionamento ele tem o poder de criar diferenciação entre coisas aparentemente iguais. Aparentemente. Porque se eu tenho 2 produtos iguais, qual que é o fator decisivo? O preço. Se esses 2 produtos são iguais, me dá o mais barato, tá tudo certo. Agora, quando eu percebo que esse produto parece com esse, mas espera aí, opa, esse aqui ele tem coisas que eu não havia entendido, percebido, no quanto ele pode fazer a diferença na minha vida e o quanto ele faz sentido para mim. Ele gerou um valor maior pela percepção que eu tive sobre ele. Então, eu pago mais sobre isso. Então, quando eu falo de posicionamento é criação e estratégia de resultado líquido. É você fazer a pessoa entender o valor que o seu produto tem, entende? E o que eu vejo assim de maior perigo assim que eu vejo dos clientes é onde eles pagam o aluguel, onde eles moram, né? Eles moram na dúvida. Eles não sabem o que o produto deles faz para o cliente. Eles não sabem como gerar essa percepção de valor. Eles não sabem como fazer o cliente olhar para o produto dele e desejar aquilo. E eles não fazem nada sobre. Então eles ficam sempre naquela dúvida: será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E a dúvida é um aluguel caro. E tem gente que contrata esse serviço antes mesmo de um dia aí, já antes de morrer, por exemplo. Tem alguém que contrata isso, eu já vou planejar aqui. Eu estou trazendo aqui mais uma situação que é curiosa, porque a gente só sabe que alguém vai contratar para a gente, né? Porque morreu e alguém foi lá e contratou. Mas imagina uma pessoa que ela quer planejar isso. Existe alguém que planeja isso, que vai lá e fala: não, olha, eu já quero deixar aqui planejado e ter a minha urna, ter as minhas coisas, para o dia que eu for, tá tudo certo. Olha Tem só, gente que faz isso? Embora nós não sejamos uma funerária, eu tenho uma fábrica de caixão, fábrica de urna, e eu forneço para as funerárias. Eu não tenho uma funerária, não faço atendimento com Mas você treina, o cliente né? final. A gente treina os nossos colaboradores. Atendimento dos colaboradores, tá? Mas, Lilian, você não faz ideia de quantas mensagens a gente recebe nas redes sociais quando a gente apresenta os produtos, pessoas dizendo: eu quero, como que eu faço? Eu quero, sabe? Porque as pessoas começaram a entender, e isso é maturidade, entender que em algum momento isso vai acontecer. Em algum momento eu preciso falar sobre isso. E quando elas entendem, e aí vem de novo, né? Qual é o futuro que irão viver com o produto? Cara, eu quero que esse produto represente quem eu fui, e eu quero que seja dessa forma a minha despedida. Entende? Então, tem muitas pessoas que nos procuram, e aí a gente pergunta: qual é essa cidade? Aqui está um parceiro que trabalha com a gente. Perfeito. Não, é interessante, porque às vezes as pessoas devem estar assistindo aqui pensando, né? E eu lá na frente, né? Será que eu tenho que pensar nisso? Outras pessoas pensam? Acontece. Outras pessoas pensam e é característico de cada um. É cada um que vai tomar a decisão com o que quer fazer da sua vida, se quer antecipar esse assunto, se vai deixar essa responsabilidade na mão de alguém. Ok, que a gente nunca sabe o nosso dia de amanhã, mas é interessante entender que existe essa possibilidade da pessoa também se programar para isso. E também olhando um outro segmento, que é o mercado pet. Nós, por exemplo, nos conectamos, gente, exatamente por causa do segmento pet. Eu perdi um pet meu. Aliás, era um pet maravilhoso. E eu cremei esse pet, tive um mini velório ali dele e coloquei ele numa urna. E o Leandro me mandou uma mensagem porque ele viu que eu era muito conectada com o pet. E ele me sugeriu de me enviar uma urna, só que ele não sabia que eu tinha perdido esse pet. E foi chocante quando eu recebi a mensagem dele, que eu falei:
me remeteu o que tinha acontecido e eu fiquei com medo de perder a minha outra pet. Quando ele me falou, você quer que eu te mande uma urna? Eu falei, não, mas espera aí, a minha pet está aqui. Por quê? Eu tive aquela percepção de, não, é só para isso. E ele falou, não, Lilian, a percepção da urna, o objetivo da urna não é esse, do pet. Você pode ir colecionando coisas do pet. Então, você coleciona bolinha, coleciona coleira. E eu lembro que eu fico guardando coisas dessa minha outra pet. Falei, vai ficar aqui por muitos e muitos anos. Mas eu tenho aqui a urnazinha dela com o nome dela, porque, infelizmente, os pets não duram mais do que 15, 20 anos. E foi interessante, foi chocante para mim isso. Mas é um mercado que as pessoas estão começando a olhar de uma outra forma e é um mercado que também está sendo muito promissor em diversos segmentos. Você vê isso também no seu segmento? Só para não ter uma confusão, né? O que eu enviei para você foi um relicário. Um relicário, desculpa, é verdade, um relicário. Um relicário. Era um bichinho, verdade, é um relicário. Ele tem a imagem do cachorrinho, feito por uma artista plástica. Verdade. Onde você pode, na parte do corpinho, guardar itens, brinquedinhos, na parte da cabeça, memórias, né? Que tem a ver com um fechinho de pelo, toda aquela parte mais sensível, né? E ele vai fazer parte dessa decoração onde, em algum momento, né, infelizmente a gente vai perdendo o pet, como você falou, o tempo de vida deles é menor que o nosso, você poder guardar as urnas de cinzas dele, mas ele fazendo ainda parte da sua vida, da sua história e, por que não, do seu ambiente, né? Da decoração. Eu tenho, o meu pet tá até hoje lá na decoração, dentro de um cachorrinho, todo bonitinho Mas é algo relicário do seu segmento. A gente fala muito, né, que a funerária, ela não está ali para enterrar pessoas, ela está ali para cuidar de sentimentos. E o pet, hoje, ele faz parte da família. Ele é membro integrante da família, tanto que eu ouço muitos relatos de pessoas que, quando perdem um pet, em alguns casos, a comoção é maior do que quando perde um ente querido. Porque ele é um animalzinho que é um ser que estaria somente dando amor. Ele não te dá problema, ele te dá amor. Ele te dá amor, ele está te servindo ali o tempo todo, ele te oferece companheirismo. Sem te cobrar nada. E que pena que eles vão embora tão cedo. Eu acho que os pets tinham que durar assim muitos e muitos anos, tinham que acompanhar a jornada da vida inteira. E talvez por isso eles vão embora cedo, né? Porque eles cumprem a missão deles muito mais rápido do que a gente como ser humano. Eles evoluem muito mais rápido, porque eles são puro amor. Então, eu acho que na hora que eles trazem o amor e também eles dão oportunidade para que outros pets ali venham para ensinar a gente a amar diferente. Porque eu acho que cada vez que você vai ter um pet, você vai amando mais. Porque na hora que você perde um, você sente aquela dor de perder. E na hora que você tem um outro, você começa a ter um alerta, mais cuidado. Não, aconteceu isso com o meu pet anterior, não pode acontecer com essa, eu tenho que ter um cuidado maior. Porque é uma vida, né? E acho que antigamente as pessoas não viam dessa forma, viam como um animal que ficava ali para zelar o espaço, cuidar, e não um animal que estava ali para te alimentar com amor, para te cuidar, né? E eu acho que o pet, ele cuida demais do ser humano. Com certeza, e tudo isso desenvolve uma maturidade emocional, né? De você entender que é um ser finito, como os nossos entes queridos são seres finitos, e a gente esquece isso por muitas vezes. E aí, quando a gente perde, muitas vezes a gente percebe que o remorso das pessoas é muito grande. Quando está muito grande, pode ter certeza que tem alguma ferida emocional ali de algo que deixou de ser feito, de uma culpa, de não ter convivido, de não ter, enfim, dado valor para a presença da pessoa. E do pet é a mesma coisa. Mesma coisa. Que conversa incrível aqui, ó. Com certeza você deve estar refletindo bastante, porque eu estou aqui num processo de reflexão e aprendizado. Mas agora nós vamos para o intervalo e já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria,
você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Apresentamos o ES Gênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ES Gênio está aqui para fazer a sua magia, resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ES Gênio da Dux Grupo, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos aqui para essa conversa que está interessantíssima. Estou aprendendo muito aqui com o Leandro. E queria que você trouxesse para a gente um pouco do seu olhar com relação ao impacto que você acredita que vai acontecer nesse segmento e que você também vai estar gerando, né, nesse segmento funerário, de uma forma como o Brasil lida, né, com as despedidas. O que você vê que vai acontecer? Boa pergunta. É difícil a gente tentar prever o futuro, né? É que se a gente olhar para o passado, vamos lá, imagina lá no ano 2000, você recebeu um e-mail. Era algo, nossa, recebi um e-mail, né? Recebi uma carta, uma carta. Tá, vê lá, abre a carta, dá uma olhada. Hoje, você receber uma carta escrita à mão, você receber um e-mail, as pessoas não aguentam mais receber e-mail. Prefiro receber uma carta, é verdade. Uma carta escrita à mão te traz muito mais simbologia e te desperta emoções muito mais. Então, eu acredito, Lilian, que a gente está vivendo uma era de inteligência artificial, uma era de tecnologia, onde as pessoas estão, sim,
se conectando mais, mas se relacionando menos. Eu acredito que o próximo passo do que vai gerar valor para as pessoas são pessoas se conectando, são pessoas se tratando como pessoas. Então, eu acredito que existe uma oportunidade muito grande da gente entender esse looping que acontece e aonde que a gente vai poder trazer significado para as pessoas. Eu tenho um receio muito grande de que a culpa se torne cada vez maior para as pessoas estarem convivendo menos. Então, isso nos traz ainda mais responsabilidade de como que nós vamos cuidar desse momento para que as pessoas possam se despedir e fazer algo que talvez não fizeram em vida. Você já teve algum episódio que foi chocante para você? Ou que foi transformador, de alguém que voltou diferente por esse tipo de experiência? Ou até mesmo pelas suas palestras, pelo cenário que você traz? Muito, muito. Tenho amigos nossos em comum, né? Não sei se posso citar o nome dele, mas enfim, o pai dele faleceu, me ligou meia-noite, Leandro, aconteceu isso, ele é um dos maiores palestrantes do Brasil. Eu falei, confia? Confio. Nós não vamos fazer um velório, a gente vai fazer um evento de homenagem à história de vida. E ele me ligou dizendo, cara, eu tô constrangido, eu não sei como te dizer, eu tô me sentindo feliz. Eu não devia estar me sentindo feliz, mas eu tô feliz por tudo que a gente fez pelo meu pai. E as pessoas chegavam e eu dizia, olha, aqui não precisa chorar, não é um velório. A gente está aqui para homenagear quem foi meu pai. E foi lindo. Né? Então, isso são inúmeras histórias. E quando eu conto nas palestras, eu palestro em segmentos dos mais diversos no Brasil, sobre empreendedorismo, sobre venda, sobre motivacional, enfim. E quando eu conto essa história que fez a gente sair de uma empresa improvável, se tornar a maior referência, tudo que a gente passou até se tornar, a gente passou por incêndio, passou por assalto, passou por ter quebrado, passou por muita coisa, conecta com histórias que as pessoas viveram. Então eu imaginava que empresários, vendedores, pessoas como essas se conectariam mais comigo. E de repente eu vejo pessoas que abandonaram a família, pessoas que estão pensando em desistir da vida, falando, cara, o que você me falou ressignificou tudo que eu passei, porque eu me vitimizava na minha história, mas eu percebi que a sua foi muito mais difícil e vocês ressignificaram e fizeram. Então é sobre isso. O meu grande legado é poder inspirar as pessoas, e isso eu entendi, como eu te falei na conversa que eu tive com Deus, de que tudo que a gente passou aqui lá atrás, eu também me fiz de vítima e não entendia porque acontecia, tinha um propósito, que era poder fazer com que muitas pessoas passam por dificuldades e entendam que vai passar, mas depende de como você enxerga. Como é que você encara a situação que você está vivendo? Ou você aprende ou você se vitimiza e vive naquele looping para sempre. E isso é uma mensagem muito importante, né? Que nós, seres humanos, somos falhos, isso acontece. É claro que a todo momento a gente tem que estar buscando nos fortalecer, a gente tem que estar buscando nos conhecer mais, para na hora que um momento como esse aconteça, de alguma situação difícil, não estou nem falando de morte, nada, mas situações, desafios da empresa, desafios na vida pessoal, a gente tentar encarar aquilo e tentar ver o que a gente consegue aprender com aquela situação, né? Porque como ser humano, a gente está aqui para evoluir, para passar para um próximo nível, né? E eu sempre acredito que o cara lá de cima, né, que a gente diz, como diz a Xuxa, ele coloca desafios aqui pra gente evoluir como ser humano. Porque a gente é amor, mas muitas vezes com tantas coisas que acontecem, a gente esquece disso. E a gente deixa de usar o amor nas coisas que a gente está fazendo e acaba sendo 100% racional. E eu acho que o ser humano ele tem que saber ter essa mescla, entender que as duas coisas são importantes, o racional com o emocional, ter esse equilíbrio para conseguir fazer com que as coisas fluam e aconteçam. Olha que interessante isso que você falou ali, né? Porque se você falou que as pessoas evoluem na dificuldade, né? E Deus quer que a gente evolua. O que ele precisa colocar para a gente evoluir? São dificuldades. Se você para entender que essas dificuldades faz parte de um plano de processo de evolução, aonde vai vir mais para te tornar uma pessoa melhor, tá tudo certo. Agora, quando você olha para a dificuldade que acontece, por que comigo? Por que só com... Não é com você. Está acontecendo com você como acontece com todo mundo. Mas como você olha para aquilo? Como você olha para aquilo, E é isso, a gente está sentado aqui do lado e ninguém sabe quais as dificuldades a gente já passou,
Eu já passei várias situações, hoje ali eu cheguei e falei, por favor, eu preciso de ajuda, coloca a gente para me ajudar, porque o desafio era bem grande. Aliás, alguns desafios eram bem grandes. E quando a gente fala de desafio, não é desafio financeiro não, é desafio de vida mesmo, desafio de saúde familiar, são coisas que não estão no nosso controle. Porque eu acho que dinheiro a gente vai de uma certa forma ali entendendo o que dá, o que não dá. Mas quando a situação não está na sua mão a solução, você não consegue resolver, é complicado. Então, eu acho que essa reflexão ela é muito importante. Agora me diz uma coisa, olhando de novo aqui para o futuro, como é que você imagina esse conceito do seu setor para os próximos anos? Você acha que todo mundo vai vir para essa linha? O que você acha? Seria pretensão demais a gente querer que todo mundo, né? Eu acredito que o que a gente está fazendo é algo que vem do coração. Eu realmente me importo como as pessoas vão passar por esse momento. Eu me importo como... Eu falo para os meus clientes, cara, não estou nem aí para você. Eu sei que você vai dar um jeito na sua vida. Minha preocupação é como as pessoas que vão até você irão retomar a vida delas. Então, a minha missão, o meu coração, ele queima para pensar como as pessoas irão se despedir nesse momento e como elas irão viver a partir disso. E é comprovado, a psicologia explica que dependendo da forma como você passa pelo luto, pela despedida, você entende o que significa e retoma a sua vida. E o inimigo, ele não dorme, né? O inimigo, ele age muito no medo e na depressão. E é comprovado também que o índice de pessoas em depressão por não conseguirem ressignificar o luto é gigantesco. Então, ao fim de tudo, a minha luta é contra o inimigo. É tirar a ferramenta dele de depressão, podendo fazer com que as pessoas retomem sua vida. Isso me remete a uma situação que eu tive. Quando meu avô faleceu, esse avô que era casado com a minha avó, que faleceu recentemente não, já faz alguns anos, ela ficou muito triste. E eu lembro que eu peguei aquela situação, eu não deixei que ela fosse reconhecer o corpo, eu não deixei que ela fosse fazer nada, e eu que tomei a frente. E naquela hora me veio uma força de focar e tentar resolver e tentar fazer tudo acontecer. Para você ter uma ideia, eu ajudei a trocar. Porque o serviço funerário, quando eu trouxe, não trocou. Sabe, foi uma coisa muito mal feita. E aí eu falei, não é possível. Aí eu me preocupei com a roupa e ajudei a pessoa que estava lá no processo de fazer a troca, tudo. E eu lembro que deixaram a boca aberta. E aí eu, não, tem que fechar, ele não pode ficar nessa situação. E aí me preocupei com os detalhes. E quando acabou tudo aquilo, eu ainda me preocupei em levar toda a minha família, comprar comida, levar todo mundo para almoçar em casa, sabe? Para não ficar aquela sensação de que é tudo ruim. E passando um tempo, eu falei para minha avó, nós vamos viajar. Nós vamos visitar minha outra avó no Nordeste, que é minha avó que está viva, que tem 98 anos hoje. E eu levei as duas para passear. E ela falava, mas acabei de perder o seu avô, você quer me levar para passear? Justamente. E eu falei, exatamente por isso. Porque se eu te deixo aqui, você vai ficar triste. E se você ficar triste, eu também vou ficar triste. Você quer que eu fique triste? Então eu tinha muito dessa de trazer para ela o que poderia acontecer comigo, né? Era um jeito, né, de lidar com ela. E aí a gente foi viajar e ela falou que foi a melhor coisa que aconteceu com ela, porque ela ressignificou o momento, ela passou uma viagem gostosa e eu também criei memórias com as duas juntas ali, fazendo um passeio. E foi interessante, porque eu podia ter simplesmente olhado e só, não, vamos deixar para lá, não vamos ressignificar e ficar aquele sofrimento geral, né? Então, esse ponto que você trouxe é muito importante. O como passar por isso e ressignificar para poder seguir, né? Talvez você nem tenha noção do quanto isso tem impactado na vida de todas essas pessoas, porque a memória do último dia com aquela pessoa é muito forte, ela permanece por muito tempo. E você mudou a forma como a memória dessa pessoa foi construída. E a gente fala que se eu tenho fome, eu procuro algo que seja o contrário da fome. Se eu tenho sede, eu preciso de algo que seja o contrário da sede, né? Bebo uma água. Se eu estou triste, eu preciso de algo que seja o contrário da tristeza, que seja bons momentos. Então você trouxe, além de naquele momento fazer com que fosse menos pesado, né, tornar mais leve, você logo em seguida proporcionou um momento que, poxa, visitar os parentes, viajar, conhecer lugares, isso de alguma forma traz bons sentimentos. É verdade. Mas eu confesso para você que passando uma semana do funeral dele, eu chorei muito, porque eu acho que eu segurei toda aquela dor para que ninguém sofresse e depois eu
desabei. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas aí passou, eu desabei, depois eu falei, não, agora vamos voltar, né? E eu acho que as pessoas têm que entender isso. Também tem que viver o desabar, né? Porque faz parte vivenciar aquele luto, mas ressignificar ele. Porque não dá para passar por cima. Não existe um remedinho pro luto. Eu tomo esse remedinho e passo o luto. Não, o luto, ele precisa ser vivido. Ele é uma jornada. Inclusive, tem uma frase que eu uso muito, que é a missão que eu coloco para os funerários, né? Eu me incluo nisso. Nós somos a ponte de consolo e conforto para a maior dor do ser humano. Ele vai ter que atravessar essa ponte. A gente precisa ser essa ponte. A gente precisa ser quem vai levar eles até o final de tudo isso acontecer. E dependendo de como vai atravessar essa ponte, tudo vai se moldar ou se desconstruir a partir disso. É reflexivo, gente. Mas agora nós vamos fazer uma dinâmica aqui com o Leandro. Eu vou te falar algumas palavras e você vai me dizer uma frase ou uma palavra. Uau! Vamos lá. Inovação. Inovação. Inovação desperta curiosidade. Como eu falei, desperta, atrai a atenção das pessoas e aí sim o desejo. Eu acho Autenticidade. Autenticidade, quem você é. E as pessoas querem saber quem você é de verdade, não quem você quer parecer ser. Posicionamento. Fundamental para que você possa se conectar com as necessidades reais do seu cliente. Cliente. A base de tudo, tudo é por eles. Memória. Memória é o que fica, é o que vale a pena, é o que resta para todos nós. Legado. Sentido da vida. Funeral. Algo que a gente precisa falar mais sobre isso e entender para poder passar da melhor forma possível. Transformação. É a única certeza. Seremos transformados em algum momento. Conexão. Conexão, como falei, é o futuro da humanidade. Rigon. Uau! Não é somente mais um sobrenome, mas carrega uma responsabilidade gigante para um segmento de um país inteiro. Muito bom, Leandro. Eu quero te agradecer a sua presença aqui no LPA e você. Uma conversa maravilhosa, importantíssima, disruptiva. E com certeza você aí de casa refletiu bastante sobre esse assunto. E agora eu vou te entregar uma lembrança aqui dos nossos apoiadores. Ah, que maravilha! Adoro mimos. Olha Já só. quero te agradecer imensamente. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Olha, esse Como vinho da você Finca sabia? Própria. E tem o seu nome aqui, ó. Com todo cuidado. A Finca Própria, Que demais. ela oferece o privilégio de você ter sua própria vinícola. Que o nome. Olha só. Do melhor terroir de Mendonça, inclusive. Então tá aqui o @ da Finca Própria, para quem quiser acompanhar. Adoro. E o seu nome vinhos. foi feito aqui com o nome do enólogo também. Dux Defender para te proteger contra germes, bactérias, coronavírus, opção em creme e opção em spray também. Legal. Também mesmo. E também esse presente foi preparado para sua esposa. Ah, que sensibilidade maravilhosa. A Thaís vai amar. Isso foi feito para ela. Muito obrigado. Pela Alexandra Moreira. A Alexandra é uma artista, ela tem a marca chamada Ama Joias. Lindo, lindo, lindo. E ela faz tudo com muito carinho. Obrigada por ter Ver você se aqui. tem mais alguma coisa. Não, é só era um isso. informativo. E agora eu queria que você deixasse as suas redes sociais para as pessoas te acompanharem também, entenderem Perfeito. mais sobre esse segmento. As minhas Sobre redes você. sociais, Leandro Rigon. Minha missão é poder ajudar todo e qualquer empresário a entender o que é o seu produto. Imagina se a gente consegue fazer com que as pessoas despertem desejo por algo que é tão difícil, né, como uma urna, como um funeral. Imagine para o seu produto. Então, pode contar comigo para te ajudar em mentorias, palestras. A gente faz palestras muito teatrais, interativas. As pessoas riem, as pessoas choram, as pessoas vibram por um final feliz porque a história é muito forte. E a empresa Urnas Rigon, que é minha empresa, e do meu irmão Leandro Leonardo, né? Olha só. Nascemos antes da dupla. A Urnas Rigon, que é uma empresa toda voltada para ajudar a encontrar soluções para esse momento tão difícil. Até o nosso slogan, né? Ele é vivemos para manejar a história de vida. Não tem nada a ver com produzir um produto. Ele é focado no que a gente quer proporcionar para as pessoas. Excelente. E você, por favor,
acesse o nosso QR Code aqui na tela para ganhar um e-book gratuito que vai te auxiliar no seu caminho, vai te também proporcionar a possibilidade de concorrer a prêmios aqui do LPA e Você. Acesse o nosso site www.lpaevocê.com.br, o nosso Instagram, @LPAEVocê, e também o meu Instagram, @Lili_Primo Albuquerque. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.